Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esta live de análise do edital do Ministério Público de Goiás. Eu vou procurar ser bastante direto, franco, objetivo, para que você consiga extrair o máximo de conhecimento, conteúdo e aplicá-lo à sua vida se isso lhe for útil, para que você consiga estudar adequadamente até a data da prova. Nós já esperávamos a publicação do Ministério Público de Goiás, sabíamos que havia movimentação nesse sentido e de repente o edital, não tão de repente assim, é publicado. Hoje é dia 17 de outubro, a prova ficou prevista para o dia 28 de janeiro. Isso significa dizer basicamente que nós temos novembro, dezembro, janeiro, 3 meses e mais o restante de outubro, aproximadamente 3 meses e meio até a data da prova. Isso significa dizer também que as pessoas que estão estudando para o concurso do Ministério Público devem e precisam agora relativizar o seu fim de ano e o seu Natal. Não estudar dia 24, não estudar dia 25, não estudar dia 31, não estudar dia 1º, mas estudar todos os outros dias normalmente. Não é momento de férias, não é momento de interrupção, nem de suspensão. Essa é a vida de estudo para concurso público e essa é uma necessidade que se impõe neste momento. Bom, vamos ao que diz o edital, vamos às informações mais importantes. Em primeiro lugar, o edital prevê que a realização da prova será feita pela Fundação Getúlio Vargas. Eu me refiro à prova preambular. Talvez você esteja preocupado com a segunda fase, com a próxima prova, quando você for para a discursiva, e aí a banca examinadora é do próprio Ministério Público, mas essa é uma preocupação que você não deve ter neste momento. A preocupação que você deve ter neste momento é com a prova preambular. Quem vai realizar a prova preambular é a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas foi a responsável pela realização da prova anterior. No concurso 61, quem realizou a prova preambular foi a FGV. No concurso 62, quem realizará a prova preambular será a FGV. Isso nos permite dizer que o padrão de prova deve ser muito parecido com o anterior. O edital também já traz a discriminação das questões, o que será cobrado em cada disciplina. Assim dispõe o edital. A prova preambular conterá 100 questões, distribuídas entre as seguintes disciplinas: Direito Constitucional, 15 questões; Direito Penal, Processual Penal e Legislação Penal Especial, 35 questões. Eu não estou aumentando. Direito Penal, Direito Processual Penal e Leis Penais Especiais, 35 questões. O que me autoriza a dizer que 50% da prova é composto por direito constitucional, leis penais especiais, direito penal parte geral e especial e processo penal. 50% da prova. Depois disso, direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, mais 20 questões. E chegamos a 70% da prova. Direito civil e processual civil, 15 questões. Direito administrativo e eleitoral, 10 questões. Ministério Público, 5 questões. Isso mostra o peso das disciplinas na prova do Ministério Público. Você pega direito civil, que é uma matéria gigantesca. Você pega direito processual civil, que é uma matéria enorme. E as duas matérias somadas terão 15 questões apenas. 15 questões apenas. E de repente você pega direito penal, processual penal e leis penais especiais. E essa disciplina tem 35 questões. O que me autoriza a dizer que o Ministério Público procura alguém com perfil para o Ministério Público. Alguém que goste de estudar direito penal, direito processual penal, leis penais especiais. Alguém que goste de estudar direito constitucional, porque são 15 questões de direito constitucional. A observação dessa distribuição de questões por disciplina deve ser determinante no seu estudo.
Não adianta você se debruçar sobre direito civil, sobre processo civil, sobre administrativo, sobre eleitoral. E então você se debruçando e estudando longamente e loucamente essas disciplinas nos próximos 3 meses, você terá estudado apenas 25% da prova. Por outro lado, se você disser, eu vou estudar direito constitucional, direito penal, direito processual penal, leis penais especiais e direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, então você terá estudado 70% da prova. Se você ainda destinar a última semana para o estudo de leis ligadas ao Ministério Público, leis próprias do Ministério Público, você então terá mais 5 questões e chegará a 75% da prova. Esse estudo, mais do que nunca, deve ser um estudo estratégico. Por quê? Porque o edital traz a faca e o queijo para você. Agora é você e a sua inteligência e o seu equilíbrio para estudar. Eu observei a prova anterior e eu fui visitar a matéria a que me dedico, ou com a qual eu tenho afinidade, que é direito penal, e ela começa na questão 16. E o que eu pude perceber na prova anterior? Primeiro, as questões elas fazem uma mistura, uma alternância, para ser mais específico, entre entre a legislação e entre a jurisprudência. Você pega a questão 16, ele vai perguntar: o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da consunção incide quando? Ou seja, a primeira questão cobra um precedente do STJ, ou aliás, um entendimento do STJ. Mas a próxima questão de direito penal diz assim: a causa de diminuição do artigo 16 do Código Penal, o arrependimento posterior, somente tem aplicação se houver. A questão 17 já vai diretamente para a letra da lei. 18 diz assim: em relação ao delito de incêndio qualificado pela morte da vítima, é correto afirmar. E aí eles trazem a letra do Código Penal. Você avança, por exemplo, para a questão de número 20 e ele diz assim: segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo ocorrido a revogação do inciso 1, parágrafo 2º do artigo 57 do Código Penal, pela Lei 13.654 de 2018, o juiz da execução penal pode, como circunstância judicial desfavorável, valorar o emprego de arma E aí ele coloca. O que acontece? Você percebe que a prova vai oscilando entre letra da lei e precedente jurisprudencial. Isso não impede que haja a cobrança de teorias, mas teorias muito conhecidas. Quando você avança para a questão de número 21, ele diz assim: em relação ao iter criminis, nos termos das teorias objetiva e subjetiva, especialmente quanto ao delito de furto, é correto afirmar que. Aí é uma teoria, ou são teorias que você já domina, são teorias conhecidas. O que eu quero te dizer é: não vá pela linha da busca do difícil. Para você ser aprovado no concurso do Ministério Público de Goiás, você tem que estudar as disciplinas por inteiro. Eu não preciso saber o ponto mais aprofundado, a nota de rodapé, o entendimento divergente naquela matéria, a nova teoria, o que defende fulano de tal. Eu preciso saber qual é o que o STJ entende sobre esse tema, o que a lei diz sobre esse tema e quais são as teorias quais são as teorias mais conhecidas ou propriamente adotadas pela legislação. Por quê? Porque é isso que é cobrado. Agora eu faço um exercício de empatia e me coloco no seu lugar. E nesse exercício de empatia e me colocando no seu lugar, eu faço o seguinte cálculo. Daqui até a data da prova nós temos 3 meses e meio.
Isso significa dizer que nós temos aproximadamente, hoje é terça-feira, eu vou considerar que você vai começar a estudar amanhã, a gente tem aproximadamente 15 semanas para estudar, não chega a 15, mas talvez 15 semanas para estudar, 14 e meia, 15 semanas para estudar. Isso significa dizer que, por exemplo, primeiro, se você for optar pelos e-books do CPUR, suponhamos que você vai estudar por eles, ou que você faça o reta final do Ministério Público de Goiás, que nós vamos lançar hoje às 19 horas. Com o lançamento do reta final do Ministério Público de Goiás, você vai poder estudar a partir de amanhã. A gente cria um e-book unificado. O e-book unificado vai trazer essas matérias todas previstas, só que esse e-book demora uma semana para ser confeccionado. Mas você vai começar a estudar a partir de amanhã, porque a gente já te matricula no MP8, na primeira turma de 2022. Por que um ano antes? Porque para você ter acesso a todas as matérias completamente, para você escolher as disciplinas nas quais tem maior dificuldade e estudar por elas. O que eu faria? O que eu faria neste momento é o seguinte: me matriculei no MP8. Vou fazer o MP8? Vou. Me matricularam amanhã. Aliás, me matriculei no reta final do Ministério Público de Goiás. Ganhei 30 dias de acesso ao MP8. O que eu vou fazer a partir de amanhã? Eu vou assistir às aulas de Direito Constitucional do Bernardo Gonçalves, que é espetacular, as aulas de Processo Penal com Nestor Távora e as aulas de Direito Penal Parte Geral. Eu vou assistir todas essas aulas no prazo de 30 dias. Sem prejuízo disso, eu vou ler os e-books de Constitucional, Penal Geral, Processual Penal, Penal Especial e Leis Penais Especiais. Você tem que esgotar. Summer, o CPURES vai fornecer um e-book específico para o Ministério Público de Goiás? Vai. Mas a minha sugestão a você, tendo acesso aos e-books que você terá, leia integralmente as disciplinas. Essas 5 disciplinas. Quando você for para o e-book específico, aí você vai ler direitos difusos e coletivos, individuais homogêneos, direito civil e processual civil, direito administrativo e eleitoral, e você vai estudar Ministério Público pela letra da lei. Somente isso. Qual deve ser seu objetivo? O seu objetivo deve ser esgotar essas disciplinas. Essas 5 você deve esgotar essas disciplinas até a data da prova. Faça isso, tenha esse cuidado. Quando começar o reta final, você terá as aulas segundo os temas mais importantes. Escolha as aulas dos temas que você não domina e dessas matérias mais importantes e assista a essas aulas. Faça todos os simulados que vão observar essa distribuição. Se você fizer todos os simulados, serão 10, você fará o 11º. Estude pelo nosso informativo 10X, porque a gente viu que a cobrança de precedentes do STJ é reiterada na prova do Ministério Público de Goiás. Então você deve fazer isso. Tenha esse cuidado, tenha essa atenção. Faça isso. Siga o curso à risca. Agora entenda, a prova vai acontecer daqui 3 meses e 15 dias. Você tem isso diante de você. Você tem essa chance diante de você. E aí a gente tem que pegar essa chance e aproveitar essa chance ao máximo. Como é que você vai aproveitar essa chance ao máximo? Observando o edital, fazendo reta final seguindo a risca, estudando completamente as 5 disciplinas mais importantes, ou pelo menos as 4, penal, processo penal, leis penais especiais e constitucional. Só aí são 50% da prova. E aí você conseguirá, sem sombra de dúvidas, chegar à prova competitiva. Esta é uma prova que a pessoa dedicada vai chegar a ela competitiva. Não perca essa oportunidade. A gente está diante de uma grande oportunidade e você deve aproveitar. Bom, deixa eu só colocar aqui.
A gente já tem a previsão aqui de 28 vagas. Uma delas pode ser a sua. Muita gente vai parar de estudar porque é fim de ano. Muita gente vai começar a estudar agora, mas quando chegar dezembro vai fraquejar, janeiro vai fraquejar, 2 semanas antes da prova vai retomar. Se você começar a estudar amanhã, e se você for disciplinadamente até a data da prova, você chegará competitivo. E esse concurso pode ser o seu. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao curso de reta final, mas preste atenção a esses pontos do edital. Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.